para você, para Clarissa, para Basília. Eu trouxe aqui essas moedas para poder fazer uma demonstração de como é que funciona o orçamento do país hoje e o quanto essas emendas elas representam. Porque se a gente levar em consideração que nesse pote aqui tem o equivalente a 5 trilhões e meio de reais, que é o que o Brasil tem de orçamento de para 2024, a gente só vai conseguir tirar... E é bem transparente esse seu valor, né? A gente está falando aqui de transparência. Isso. Bem a gente vai tirar mais ou menos metade desse dinheiro. O resto, que ficou aqui no pote, é juros da dívida e aposentadoria. Então, esse dinheiro aqui não vai para educação, não vai para saúde, não vai para emendas, não vai para lugar nenhum, vai ficar guardadinho aqui do lado. E esse dinheiro aqui, que sobrou, é o dinheiro que o governo tem à disposição, mais ou menos uns 2 trilhões de reais, dos 5,5, para poder gastar com várias coisas. Eu preparei até uma arte que mostra exatamente os valores, para a gente poder usar essa arte e fazer essa comparação. Podemos colocar em tela cheia, Natan, para a gente poder explicar? Obrigado. Olha aí, a gente está falando aí, Elisa, de dívida pública, que é mais ou menos 1 trilhão e 700 bilhões de reais. E nós temos a trilha sonora fazendo parte da explicação do Pedro. É isso. E é importante dizer, eu pedi a ajuda do Nakagawa, a gente pegou esses dados com o Senado e com a Câmara, né, para poder mostrar. E aí, conforme você olha cada um desses lugares onde fica o orçamento, a gente consegue perceber os valores diferentes. Então, dívida pública ficou lá no pote, 1 trilhão e 700, e aí sobra para educação, para saúde, o equivalente a parte desse dinheiro. Então, se a gente for levar em consideração o orçamento da saúde, a gente está falando de mais de 200 bilhões de reais. Né? Vamos colocar aqui umas 10 moedinhas para o orçamento da saúde. Estou adorando isso. Para o orçamento da educação, mais 180 bilhões mais ou menos. Então, vamos colocar aqui mais algumas moedinhas para a educação. Vamos deixar o Ministério da Defesa, da Pesca, tudo aqui do lado. Se a gente for levar em consideração o PAC e o Ministério, vou até aumentar um pouquinho aqui essas pilhas para a gente poder demonstrar um pouco melhor. Se a gente for levar em consideração o PAC e as emendas, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho no orçamento, Elisa, que é um tamanho de 50 bilhões de reais. Então, em comparação com o que a gente gasta com saúde, com educação, que são essas pilhas maiores aqui, as emendas e o PAC seriam equivalente a essas duas moedinhas aqui. Então, essas duas pilhas, as primeiras, são saúde e educação. Aqui vou até tirar um pouquinho. Que é o maior orçamento. Fidedigno. É o maior orçamento dedicado para saúde e educação. Aqui é a saúde, aqui é a educação, aqui seria o equivalente ao gasto com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, mais ou menos 50 bilhões, já considerando os cortes, e aqui o equivalente às emendas parlamentares. Por que eu fiz essa demonstração aqui, Elisa? Para a gente poder entender o seguinte: saúde e educação tem verbas obrigatórias previstas na Constituição Federal. O governo tem que prover essas verbas para manter essas duas áreas. Isso leva, inclusive, em consideração o fato de que você tem todo o SUS dentro desse orçamento da saúde. Sim, uma big despesa, toda a vacinação, investimento, postos de saúde, hospitais. No caso da educação, você tem, por exemplo, as despesas de repasse para os municípios com merenda escolar, que é um gasto bastante significativo. Universidades. O PAC e as emendas são pedacinhos do orçamento muito menores, de mais ou menos 2% do orçamento. Então, a gente está discutindo essa moedinha aqui. É sobre isso que a gente está falando. Isso vai resolver o problema econômico do Brasil? Não. Mas considerando que dentro do nosso pote ficou a maior parte do orçamento, o que sobra para o Brasil é pouca coisa, é menos da metade. E aí, cada moedinha como essa faz diferença. Então, é claro que a gente fala de transparência, mas a gente também tem que falar de racionalidade do gasto público. Porque se a gente desperdiça uma moedinha como essa, são 50 bilhões de reais que a gente está jogando fora. O que me chama a atenção aqui, Pedro, é que quando você mostra essas duas pilhas e põe essa aqui, até pode nos dar aquela sensação, nossa, tá, então é pouca coisa. Puxa vida, olha a diferença. Só que quando você pega uma e fala que isso aqui tem 50 bilhões de reais, né? O tamanho da importância da discussão, mesmo que, quando comparado com o orçamento de outros ministérios, pareça pouco. Isso. É isso, mas se você for levar em consideração, vou fazer uma outra comparação. Imagine você que isso daqui essas moedinhas são as emendas
e também o que é usado para o PAC, que são as obras de aceleração do crescimento. O que representaria o corte de 15 bilhões feito pelo Ministério da Fazenda? Uma moedinha desse tamanhico aqui. Muito bom. Então, se já é difícil fazer todo esse esforço de corte, os ministérios estão brigando por um pedacinho pequeno desse orçamento, mas que no todo representa bastante coisa, né? E isso é exatamente como o mercado financeiro também vê, olha, né, Clarissa, Basília, e o efeito político disso tudo. Como eles olham para esse corte que foi oferecido pelo governo federal de 15 bilhões. Exatamente. Porque o que são 15 bilhões? Nunca vi nem comi, só os falar. É uma grana imensa, ainda mais diante da realidade do brasileiro que vive com de 2 a 3 salários mínimos por mês. Então, eles veem esse corte de 15 bi como essa moedica minúscula aqui, mas que é muita grana e faz muita diferença para o orçamento. É que no orçamento útil de 2 trilhões, mais ou menos, os 15 bilhões são menos de 1%. E a popularidade que é afetada por causa disso, né, Clarissa e Basília? Vou começar aqui com a Clarissa, porque essa moeda aqui, ela é pequena diante do todo, né? Mas o que isso pode afetar ou ser usado como jogo de popularidade também, quando um governo chega e fala, olha, desculpa, Gaúcho, estou aqui mexendo. Eu devia ter feito o curso com a assistente do Silvio Santos, né? Desculpa, gente, né? Nesse curso eu não passei no SBT da assistência da imagem. A popularidade que está em cima de um governo, quando ele fala, vamos cortar. Pode parecer pouco, mas a gente vai cortar dinheiro. Só que um lado pode dizer, puxa, fantástico, que bom, vão cortar. Mas outro fala, nossa, só isso? Não vai dar nem para o gasto, né?